Shalom, meus queridos. Meu nome é Aaron Schwartz e eu já sou velho. Tão velho que vi o dinheiro mudar de cor, de forma e até de nome. Mas a essência dele, acreditem neste velho aqui, continua exatamente a mesma. Meu avô, que Deus o tenha, me dizia ainda quando eu era menino: Aarozinho, guarda isso no coração. A riqueza não começa no bolso, começa na cabeça. Uma mente clara vale mais do que um baú cheio de ouro. Naquela época eu só concordava com a cabeça, mas não entendia. Hoje eu entendo. E quero passar para vocês aquilo que ele passou para mim, que o avô dele passou para ele, uma corrente de sabedoria que atravessa gerações, séculos. Sabe uma coisa que sempre me impressionou? Como as pessoas vivem reclamando de dinheiro. Dizem que nunca é suficiente, que escorre pelos dedos, que some sem saber para onde foi. Vocês sentam à noite, fazem as contas, trabalharam, ganharam até que bem, mas no fim do mês, de novo, não sobra nada. Parece até que alguém invisível entra na sua casa de madrugada e rouba da sua carteira. E aí vocês ficam com raiva, do patrão, do governo, do vizinho com o carro novo. Mas, meus queridos, o ladrão não está do lado de fora. O ladrão está dentro. Está nos nossos hábitos, na nossa mente, na forma como nos ensinaram a pensar sobre dinheiro. Eu já vi ricos virarem pobres. E já vi pobres ficarem ricos. E a diferença entre eles não era sorte, nem contatos, nem dinheiro inicial. A diferença estava em entender algumas regras simples. Tão simples que muita gente ri delas. Tão óbvias que são ignoradas. Tão antigas que dizem que estão ultrapassadas. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. A sabedoria nunca envelhece. O que envelhece é a estupidez e a ganância, porque elas sempre trocam de máscara, de roupa, de discurso, para continuar enganando as pessoas. A sabedoria não. Ela é como o ouro. Você pode enterrá-la por 1000 anos, desenterrar depois, e ela continua brilhando do mesmo jeito. Hoje eu vou falar com vocês sobre 5 regras. 5 segredos antigos que ajudaram meu avô a sobreviver a 3 guerras e 2 fomes. Que me ajudaram a recomeçar do zero em um país estranho e construir tudo o que eu construí. Essas regras funcionavam nos mercados antigos de Jerusalém, funcionavam nas oficinas de Varsóvia, e funcionam hoje nos seus supermercados, bancos e feiras. Mas o segredo mais importante eu vou deixar para o final, porque ele não é só uma regra. Ele é uma chave. É aquela ideia que muda tudo. Quando meu avô me contou, era simples demais. Depois eu pensei melhor. E então eu entendi, e a minha vida virou de cabeça para baixo. Então tenham paciência, meus queridos. Não tenham pressa. Não pulem para frente. Não tentem achar o segredo final agora, porque sem entender as 4 primeiras regras, a 5ª vai parecer só palavras bonitas. A sabedoria não gosta de pressa. Ela é como um bom vinho, precisa de tempo. Primeira regra, a falsa generosidade do comerciante. Sabe o que é mais engraçado? As pessoas acham que estão economizando quando compram algo em promoção. Que ingenuidade! Meus queridos, 50% de desconto em algo que você não precisa não é economia. É prejuízo de 100%. Meu avô vendia no mercado, e ele me explicava como os comerciantes pensam. Presta atenção. Chega um homem querendo comprar um saco de farinha. Só isso. Ele precisa de farinha. Mas o vendedor, esperto como uma raposa, começa o teatro. Meu amigo, só hoje, só para você. Leva 2 sacos. O segundo sai pela metade do preço. E o homem pensa, nossa, que oportunidade. E compra 2 sacos. Um ele precisa. O outro, não. Mas, tá barato. Agora vamos fazer as contas, como meu avô me ensinou. Um saco custa 100 moedas. Ele ia gastar 100. Mas levou 2, o primeiro por 100, o segundo por 50. Total, 150 moedas. Ele economizou 50. Não. Ele gastou 50 a mais do que pretendia. O segundo saco não era necessário. A farinha estraga, os ratos comem, e aquelas 50 moedas viram pó. Viu o truque? O comerciante não te deu desconto. Ele te fez comprar o que você não planejava. Você sai feliz achando que economizou. Ele sai feliz porque lucrou. E quem foi o mais esperto? Meu avô dizia: Aaron, grava isso na alma.
Compre apenas o que você saiu para comprar. Se saiu para comprar pão, compre pão. Se no caminho aparecer uma coroa de ouro com 90% de desconto, passe direto. Coroa você não precisa nem de graça. Hoje isso tem outros nomes. Leve um e ganhe outro, 3 pelo preço de 2, descontos de até 70%. Palavras bonitas, placas chamativas, mas a essência é a mesma. Fazer você gastar o dinheiro que queria guardar. Segunda regra, as carruagens de ferro. Agora vamos falar de algo que leva mais gente à ruína do que guerra. O carro. Essa carruagem de ferro, quantas famílias ela já quebrou? Escutem com atenção, meus queridos. Dentro de cada pessoa existe um bichinho pequeno, um verme da comparação. Ele sussurra. Olha o carro do vizinho. Olha o do colega de trabalho. É mais novo. É maior. E você? Vai ficar assim mesmo. Você é pior do que eles. E então a pessoa, inteligente, estudada, começa a sentir vergonha. Vergonha porque o carro dela tem 2 anos a mais que o do vizinho. E é aí que ela entra na concessionária. Lá, eles sorriem para você como se fosse da família. Te mostram uma beleza sobre rodas, brilhando, impecável. É só 20 mil por mês, por 15 anos, dizem eles com aquela voz doce, quase hipnótica. 20 mil. Não parece tão assustador assim, né? A pessoa aceita. Mas agora vamos fazer as contas, do jeito que meu avô me ensinou. Pega o papel, pega o lápis, 20 mil por mês dá 240 mil por ano. Em 15 anos, 3 milhões e 600 mil. Mas isso é só o financiamento. O combustível, mais 10 mil por mês. Seguro, 5 mil. Manutenção, mais 5. E as multas, o estacionamento, a lavagem. Vamos somando tudo, como o vovô ensinava. E no final, o que dá? 40 mil todo santo mês indo embora, só para sustentar essa carruagem de metal. Em 15 anos, 7 milhões e 200 mil. Vocês têm noção do que é esse dinheiro? Meu avô me contava uma história sobre Aim, o sapateiro. Era um homem trabalhador, mãos de ouro. Mas um dia ele quis ser igual aos comerciantes ricos. Comprou uma carruagem linda, a mais bonita de todas, com assentos de veludo. Os vizinhos ficaram de boca aberta. Aim se enchia de orgulho. Passou um ano. A carruagem precisava de conserto. O cavalo precisava de comida. O cocheiro queria pagamento. Aim trabalhava dia e noite só para manter aquela carruagem maravilhosa. Emagreceu, envelheceu, as costas se curvaram. Um dia, meu avô encontrou Aim na rua e disse: Aim, lembra quando você andava orgulhoso na carruagem? Agora é a carruagem que anda em cima de você. Entendem a sabedoria? Aquilo que você comprou para se sentir importante vira seu dono. Você achava que possuía a coisa, mas, no fundo, é ela que te possui. Meu avô dizia: o verdadeiro respeito não é de quem tem a maior carruagem, mas de quem não deve nada a ninguém. De quem dorme em paz, sem medo de que amanhã batam na porta para levar seus bens. Regra número 3. O retorno da moeda perdida. Agora, meus queridos, eu vou falar sobre o dinheiro que vocês entregam todo ano de graça. Por descuido. Por preguiça. Porque é complicado. O governo cobra impostos. Isso é normal, é correto. Mas o próprio governo diz: olha, se você fez tratamento médico, estudou, comprou um imóvel, a gente devolve parte do dinheiro. Entendem? Devolve legalmente. Oficialmente. Comprou um imóvel. Pode recuperar até 260 mil. Tratou os dentes. Até 120 mil. Pagou a faculdade do filho. Até 52 mil por ano. Mas o que as pessoas fazem? Dão de ombros. Isso é complicado. Tem que juntar papel. Isso é coisa de contador. E deixam o dinheiro com o governo, como se estivessem jogando moedas dentro de um poço. Escutem a história da tia Rosa. Ela trabalhava como costureira com 3 amigas. As 4 gastaram com tratamento dentário. Os gastos eram praticamente iguais, cerca de 400 mil no ano. Rosa chegou em casa, sentou à mesa, pegou os documentos. Passou 3 noites tentando entender como preencher a declaração. Foi difícil, deu dor de cabeça, deu vontade de desistir, mas ela fez e entregou tudo. 4 meses depois, recebeu 52 mil de volta. E as 3 amigas?
Uma disse, eu não entendo disso. A outra, não tenho tempo. A terceira, é complicado demais. Resultado, 0. 0 reais. Sabe o que a Rosa disse? Meninas, eu trabalhei 3 noites e recebi 52 mil, divide por 3. Dá mais de 17 mil por noite. Me mostrem onde uma costureira ganha isso numa noite. Meu avô dizia, Aaron, se você encontrar uma moeda na rua, vai pegar. Claro que vai, mesmo suja, mesmo tendo que se abaixar. Então por que você não pega milhares de moedas que estão lá na receita, só porque precisa preencher um papel? Não joguem seu dinheiro fora, meus queridos. A preguiça é o pecado mais caro que existe. Ela custa milhares, dezenas de milhares todos os anos. Regra número 4. A coleira longa. Agora, meus queridos, vou contar algo que vai contra tudo que seus pais te ensinaram. Algo que parece loucura, mas funciona como um relógio. Se preparem. Agora eu vou virar sua visão sobre dívidas de cabeça para baixo. As pessoas fazem financiamento e só pensam em uma coisa, quitar o mais rápido possível. Vou pegar em 7 anos, pensam. Vou apertar o cinto, sofrer um pouco, mas me livro disso logo. E sabem de uma coisa? Isso é um erro. Perdoem a franqueza deste velho, mas é um erro enorme. Escutem com atenção. Quando você pega uma dívida de 7 anos, a parcela mensal é gigantesca. Digamos, 60 mil por mês. Esses 60 mil você tem que pagar aconteça o que acontecer. Ficou doente. Paga. Perdeu o emprego. Paga. Veio uma crise. Paga. Você não tem escolha. Não tem ar. Não tem espaço para manobrar. Agora imagine outra situação. A mesma dívida, mas em 25 anos. A parcela cai para 25 mil por mês. Sentem a diferença. 35 mil ficam no seu bolso todo mês. Mas espera aí, você vai dizer, vou pagar mais juros no final. Ah, meus queridos, é aqui que mora o segredo. Vamos falar de um bicho mágico chamado inflação. Meu avô explicava assim. Aaron, dinheiro é como gelo. O tempo derrete. O que são 100 reais hoje? Agora pensem, o que serão 100 reais daqui a 10 ou 15 anos? Já não valem a mesma coisa. Derreteram. Hoje, pagar 25 mil parece pesado. Daqui a 15 anos, esses mesmos 25 mil vão parecer trocado. O pão vai custar 3 vezes mais. Os salários vão subir. E a sua parcela continua igual. Percebem o truque? O tempo trabalha a seu favor. Mas isso não é tudo. O mais importante é a liberdade. Quando sua parcela obrigatória é baixa, você escolhe. Sobrou dinheiro. Amortiza e quita mais rápido. Não sobrou. Paga o mínimo e atravessa o mês difícil. Você não está preso por uma corrente curta. Você tem uma coleira longa. Uma coleira que te dá espaço para respirar. Meu avô contava a história dos irmãos gêmeos, Salomão e Lázaro. Os dois compraram casas no mesmo dia. Casas iguais. Mesmo preço. Salomão pegou o financiamento em 7 anos, parcela de 70 mil. Lázaro pegou em 25 anos, parcela de 28 mil. Salomão se gabava. Em 7 anos estou livre. Você vai ser escravo por 25. Lázaro ficava em silêncio. E guardava o dinheiro que sobrava. Passaram-se 5 anos. Veio a crise. Fábricas fecharam. Pessoas perderam o emprego. Salomão também ficou desempregado. Não tinha mais como pagar os 70 mil. 3 meses depois, o banco tomou a casa dele. Salomão foi parar na rua, perdendo tudo o que construiu durante 5 anos. Lázaro também perdeu o emprego. Mas ele tinha reservas, aquele dinheiro livre que guardava com disciplina. Pagava o mínimo, 28 mil. As economias deram para um ano inteiro. Nesse ano, ele encontrou um novo trabalho, atravessou a crise. E 12 anos depois, quando a vida voltou a prosperar, quitou toda a dívida antes do prazo. Hoje vive na própria casa e dorme em paz. Conseguem ver a sabedoria. Coleira curta sufoca. Coleira longa da vida. Meu avô dizia, liberdade de manobra vale mais do que juros economizados. Dinheiro economizado não serve para quem já está morto. Quinta regra, uma única ação. E assim chegamos à última regra antes do grande segredo. Essa regra fala sobre pessoas que passam anos na beira do rio, com medo de molhar os pés.
Quantas pessoas eu vi, meus queridos, que leem livros sobre investimentos, estudam gráficos, acompanham notícias, conhecem todos os termos. Vou ler só mais um pouco, pensam. Vou entender mais um pouco, e aí eu começo. Passa 1 ano, 2, 5, 10. E elas continuam lendo, se preparando, com medo. Sabe qual é o erro delas? Elas acham que dá para aprender a nadar lendo livros sobre natação. Mas só se aprende a nadar dentro da água. Você pode ler 1000 livros, enquanto não pular, não vai entender. Meu avô dizia: Aaron, a primeira compra não é sobre lucro. É sobre experiência. Você não compra um papel. Você compra aprendizado. Então eu digo para vocês, encontrem a ação mais barata que existir. Aquela que custa centavos. Talvez R$3, talvez 5. Comprem uma única unidade. Só uma. Você vai gastar R$15. Não vai à falência, né? E sabe o que vai acontecer? Mágica. Você deixa de ser espectador e vira participante. Agora você vai acompanhar o preço todos os dias. Subiu R$1, você sente alegria. Caiu R$1, você sente medo. Esses R$15 vão te ensinar mais do que 100 livros. Você vai entender o que é ansiedade, ganância, pânico. Vai sentir o coração acelerar quando os números mudarem. E o mais importante, você vai se conhecer. Vai descobrir se você é medroso ou corajoso. Se entra em pânico ou mantenha calma. Meu avô contava a história do FIMA. Um homem inteligentíssimo, muito estudado. Passou 10 anos estudando a bolsa. Sabia tudo: dividendos, capitalização, balanços. Falava palavras difíceis, que ninguém entendia. Mas nunca investiu um centavo. Até que meu tio José chegou nele e disse: Fima, chega de conversa. Aqui está 1000 rublos. Compra a ação mais barata que você encontrar. Não é empréstimo, é presente. Mas compra hoje. Fima comprou uma ação qualquer a 2 rublos e 50 por unidade. Comprou 400. No dia seguinte, o preço caiu para 1 rublo e 80. Fima não dormiu a noite inteira. Uma semana depois, subiu para 3 rublos. Ele pulava de alegria. Depois caiu de novo. Depois subiu outra vez. Passou 1 ano. Fima vendeu tudo por 3 rublos e 10. Lucrou 240 rublos. Mas sabe o que ele disse? José, esse ano me ensinou mais do que 10 anos de leitura. Eu entendi o que é medo de verdade e o que é ganância de verdade. Entendi quando a mente diz uma coisa e o coração grita outra. Esses 240 rublos são o dinheiro mais caro da minha vida. Conseguem ver a sabedoria? Experiência não se compra com livros. Experiência só vem com ação. Meu avô dizia: é melhor comprar uma ação ruim por R$3 e perder tudo do que passar 10 anos sentado numa cadeira sonhando com milhões. O primeiro passo dá medo, mas só ele transforma o sonhador em alguém que age, o leitor em participante, o espectador covarde em jogador corajoso. Não procure o investimento perfeito para começar. Procure o mais barato, compre, sinta, viva com ele. Deixe que ele te ensine. E acredite num velho. Essa lição vale mais do que qualquer lucro. E agora, meus queridos, chegou o momento que vocês esperavam. Agora eu vou revelar o segredo principal. Aquele que meu avô me contou no último dia de vida. O que mudou tudo. Lembro daquela noite como se fosse ontem. Meu avô estava deitado, fraco, mas com os olhos brilhando. Me chamou, segurou minha mão. Aaronzinho, ele disse, eu te ensinei muitas regras. Você guardou, você entendeu. Mas existe uma coisa que deixei para o final. Porque sem ela, todas as regras são só palavras. Com ela, viram poder. Eu me inclinei, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pela casa. O grande segredo é este, ele sussurrou. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Não é bom nem mal. É só um martelo na mão de um carpinteiro. Eu fiquei em silêncio. Confesso, fiquei decepcionado. Era isso. Esse era o grande segredo. Meu avô percebeu meu rosto e sorriu. Você ainda não entendeu. Já vai entender. Me diga, Aaron, o martelo é bom ou ruim? Depende, respondi. Dá para construir uma casa, ou acertar o próprio dedo. Exatamente. Ele apertou minha mão. O martelo não significa nada sozinho.
O que importa é quem o segura e o que faz com ele. Com o dinheiro é igual. Naquele momento, tudo fez sentido. Passei a vida ouvindo que dinheiro é coisa ruim, que ricos são gananciosos, sem alma, que querer dinheiro é pecado, que riqueza é motivo de vergonha. E eu tinha medo. Medo do dinheiro. Medo de desejá-lo. Medo até de pensar nele. E meu avô dizia: dinheiro é como uma faca. Pode cortar pão para um faminto, ou ferir um inocente. A faca não é culpada. A responsabilidade é de quem a usa. Entenda, Aaronzinho, ele continuou. As pessoas transformam o dinheiro em Deus ou em demônio. Os dois estão errados. Dinheiro é só uma ferramenta da vida. Como o martelo para o carpinteiro, a agulha para a costureira, a caneta para o escritor. Você tem medo de um martelo? Não. De uma agulha? Não. Então por que tem medo do dinheiro? Isso significa que você não precisa se envergonhar de querer ganhar mais. Não precisa pedir desculpa por buscar conforto. Não é uma pessoa ruim por sonhar com prosperidade. Dinheiro é ferramenta. Tudo depende do que você faz com ele. Você pode construir uma casa para sua família, dar educação aos seus filhos, ajudar quem está doente, criar um negócio que gere trabalho para outras pessoas. Ou pode desperdiçar em futilidades, em venenos para o corpo, em destruição da própria vida. O martelo não é culpado por alguém machucar o próprio dedo. O dinheiro não é culpado quando alguém o usa para sofrer. Mas tem mais uma coisa, disse meu avô. A mais importante. Escute com atenção. Você precisa entender de uma vez por todas, você é o dono do dinheiro. O dinheiro não é dono de você. Você manda nele. Ele não manda em você. Aqui está o coração de tudo. A maioria das pessoas vive como escrava do dinheiro. O dinheiro manda, compre isso, e a pessoa compra. Tenha medo de me perder, e ela vive com medo. Trabalhe mais, durma menos, e ela se esgota. O dinheiro virou o senhor. As pessoas, servas. Mas deveria ser o contrário. Você é o senhor. O dinheiro é o servo. Você diz o que ele deve fazer, não o contrário. Lembram do Ain e da carruagem? Ele achava que possuía a carruagem, mas era ela que o possuía. Perdeu a liberdade porque não entendeu o essencial. As coisas devem servir a você, não você a elas. Com o dinheiro é igual. Quando você entende que ele é só uma ferramenta, você deixa de ser escravo. Você pega o martelo e diz: me sirva. Eu decido quando você trabalha e quando descansa. Meu avô morreu naquela noite. As últimas palavras dele foram estas: Aaron, guarda isso no coração. Prosperidade não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem. Prosperidade é disciplina, paciência e respeito pelo seu próprio trabalho. Aprenda a administrar o pouco, e mais será confiado a você. Aprenda a ser dono de um único real, e 100 reais vão te obedecer. Ei! Acima de tudo, nunca tenha medo do dinheiro e nunca se ajoelhe diante dele. Ele é apenas uma ferramenta. Você é o mestre. Muitos anos se passaram desde aquela noite. Eu comecei do zero em um país estrangeiro. Não conhecia a língua, não tinha contatos, não tinha apoio. No bolso, havia apenas uma nota amassada. Mas eu tinha entendimento. Eu conhecia as regras. Eu conhecia o segredo principal. Eu não comprava coisas desnecessárias só porque estavam em promoção. Eu não assumia um padrão de vida que não cabia no meu bolso. Eu buscava restituições e benefícios quando outros simplesmente desistiam. Eu assumia dívidas de longo prazo, me dando fôlego e liberdade. Eu dava os primeiros passos enquanto outros apenas liam livros e sonhavam. E o mais importante, eu nunca me esquecia: o dinheiro me serve. Eu sou o dono. Ele é a minha ferramenta. Não é meu Deus, nem meu demônio. É uma ferramenta. O dinheiro não vai te trazer felicidade, mas a falta dele pode trazer sofrimento. O dinheiro não vai te tornar uma boa pessoa, mas pode te dar a chance de fazer o bem. O dinheiro não salva a alma, mas ajuda a viver com dignidade. Pegue esse martelo nas mãos. Aprenda a usá-lo. Construa a sua vida. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Mas também não idolatre. Seja o mestre. Seja o dono. Administre o pouco com sabedoria, e o muito virá por si só. Esse é o grande segredo. Simples como a verdade.
antigo como o mundo, eterno como a sabedoria. Shalom para você. E que sua mente seja clara. E que seus bolsos estejam cheios exatamente na medida certa. Para uma vida digna.